Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano Amorim. Nós vamos tratar hoje, pessoal, sobre um tema extremamente importante, um tema que tem ocupado ultimamente as redes sociais, um tema que tem assustado muitas pessoas pela sua importância, pelo seu impacto. Nós vamos falar sobre o termômetro de infravermelho e o risco de câncer. O termômetro de infravermelho e o risco de câncer. Para que a gente possa fazer uma introdução, pessoal, e entender como é que funcionam os termômetros, em particular como é que funciona o termômetro com sensor de infravermelho, eu quero mostrar para vocês alguns princípios, alguma introdução que vai fazer sentido no vídeo de hoje. Primeiro, pessoal, apresentar um princípio da termodinâmica. A termodinâmica é a área da física que estuda a temperatura dos corpos, o comportamento da temperatura. E veja que interessante, pessoal, se nós tivermos dois corpos, um corpo A e um corpo B, qualquer matéria, qualquer material afastados do espaço, a temperatura de A será diferente da temperatura de B. Se nós aproximarmos esses dois corpos, a temperatura de A tende a ficar igual à temperatura de B. E qualquer um de nós que já passamos por alguma condição de uma temperatura mais baixa, a gente sabe que se a gente se aproximar do coleguinha, se a gente se aproximar do amigo, a gente tende a se aquecer, exatamente por esse princípio da física. Então guarda isso com você, que será muito importante para entender a mensagem de hoje. Outra informação importante, pessoal, que a Covid-19, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, leva a uma grande inflamação pelo corpo afora. Já falamos bastante sobre isso aqui em nosso canal. E a inflamação, pessoal, altera a temperatura corporal. Pode alterar para mais, levando a febre, ou pode alterar para menos, levando hipotermia. Então veja, se a Covid leva a inflamação e se a inflamação conduz, por sua vez, uma alteração da temperatura corporal, logo a Covid-19 leva a alterações da temperatura corporal. E isso aqui, pessoal, tem transformado ou tem feito da medida da temperatura corporal um instrumento de triagem, um instrumento de separação de casos suspeitos da Covid-19 extremamente importante. Então, o ingresso em ambientes fechados, o ingresso em determinados ambientes como shopping, como lojas, como igrejas, como escola, logo mais as aulas devem voltar para alguns segmentos, é extremamente importante no sentido de fazer triagem daquelas pessoas que apresentam febre, daquelas pessoas que apresentam elevação da temperatura, uma vez que, claro, existem inúmeras causas, mas uma das causas pode ser a infecção pelo novo coronavírus. Então é uma forma de segregar, uma forma de manter separada aquela pessoa que eventualmente pode estar infeccionada pelo vírus. E aqui cabe dizer, pessoal, que a temperatura corporal é em torno de 37 a 36,5. A partir de 37,8 nós já consideramos como febre. Entre 37,2 e 37,8 é uma zona de dúvida. Alguns chamam de febrícula, e febre propriamente dito é a temperatura acima de 37,8. Mas hoje nós temos uma questão muito importante para dirimir, para resolver, e venham comigo para a gente falar sobre isso. Então, pessoal, o que é um termômetro? O termômetro é um aparelho que tem condições de medir a temperatura de um outro corpo por aquele princípio da termodinâmica que eu falei há pouco, né? O material do termômetro entra em equilíbrio térmico com aquele corpo que eu quero medir, que pode ser o nosso corpo inclusive, e aí a gente tem a temperatura. Existem vários tipos de termômetros clínicos. Então, quando eu digo que tem vários tipos de termômetros clínicos, pessoal, tem termômetros que não são clínicos. Por exemplo, termômetros industriais que não se servem à medida da pressão, ou perdão, da temperatura corporal, mas da temperatura de ambientes outros, como por exemplo uma caldeira de uma indústria, por exemplo. Muito bem, os termômetros clínicos, aqueles que servem para medir a temperatura do nosso corpo, podem ser de contato.
O termômetro de contato, pessoal, exige que eu encoste o termômetro no meu corpo para medir a temperatura. Lembra daquele princípio que falamos há pouco? Dois corpos em contato, onde entrar em equilíbrio em relação às suas temperaturas. Então essa classe de termômetros exige que eu encoste no paciente para obter o valor da temperatura. Qual que é o problema aqui, pessoal? Aqui em tempos de Covid, o contato é desaconselhado, porque o contato aumenta o risco de contágio. Mas para comentar, nós temos termômetros de contato de mercúrio e nós temos termômetros de contato eletrônicos. Muito bem, e os termômetros de não contato, pessoal, eu quero dar destaque ao termômetro com sensor infravermelho. E para que você e eu entendamos o funcionamento, observe nesse esquema aqui. Olha só, aqui eu tenho representado um corpo qualquer, uma matéria qualquer que eu denominei C, pode ser um material inerte, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, qualquer organismo, qualquer corpo, pessoal, emite uma radiação. Eu representei essas ondinhas vermelhas como essa radiação, né, chamada infravermelho. Então veja, o organismo está lançando isso, está jogando ao redor de si essas ondas de infravermelho. E observe essa regrinha, pessoal. Quanto maior a temperatura, maior a radiação de infravermelho. Vou repetir. Quanto maior a temperatura, maior a radiação de infravermelho. É isso que esses termômetros utilizam, esse princípio, para poder medir, pessoal. Então, eu representei aqui, eu quero que dê um destaquezinho aqui para você enxergar, eu representei aqui um termômetro com sensor a laser. Ele parece um revolvinho, né? Tem aqui um disparador, como se fosse um gatilho, e ele tem, pessoal, na verdade, um sensor. Ele percebe os raios, a radiação infravermelho adentra por uma abertura que existe aqui na ponta e o sensor percebe a intensidade dessa radiação infravermelho. A partir dessa regra, quanto maior a temperatura, maior a intensidade de infravermelhos emitida. E a partir dessa intensidade ele calcula a temperatura. Você observou, pessoal, que não existe nenhum tipo de emissão de raio infravermelho, não existe nenhum tipo de liberação de radiação pelo aparelho. Pelo contrário, o aparelho tem um sensor que percebe a radiação infravermelho que qualquer corpo, inclusive o nosso corpo humano, emite em relação à temperatura. Isso é muito importante e eu vou dizer para você logo mais. Alguns termômetros com sensor infravermelho industriais, pessoal, não são os clínicos, tem uma mira a laser. Então essa mira dispara um laser para poder fazer a mira daquele ponto que você quer medir. E esse laser pode ser um laser vermelho, que é um laser visível. No termômetro clínico, pessoal, isto não existe. Então não há qualquer emissão no termômetro clínico. Eu apaguei aqui para você não confundir. Então veja, o aparelho não está disparando contra o seu corpo nenhum tipo de radiação. Então qual foi a notícia, pessoal? Qual foi a nova que saiu pelas redes sociais afora, né? Que aquele aparelhinho, o termômetro com sensor de infravermelho, geraria câncer no cérebro das pessoas, geraria lesões neurológicas graves e que, portanto, as pessoas deveriam evitar se expor à emissão de infravermelho daquele aparelho. Pessoal, não pode haver equívoco maior. Não há emissão de infravermelho naquele aparelho, naquele termômetro com sensor. Ele sente o seu infravermelho, o infravermelho que o seu corpo está emitindo. O infravermelho tem vários usos clínicos, a gente pode até fazer um vídeo aqui sobre isso, principalmente em relação a dores articulares e dores musculares. Então é uma radiação que até tem aplicabilidade. No termômetro, pessoal, não há qualquer emissão, não há qualquer liberação de energia sobre a sua testa, sobre qualquer parte do seu corpo. Portanto, pessoal, olha aqui, dizer que termômetro com sensor de infravermelho aumenta o risco de câncer é mais uma das fake news que nós vamos colecionar em relação a essa pandemia. Portanto,
o termômetro com sensor de infravermelho não emite infravermelho e nem muito menos aumenta o risco de câncer. Então é isso, pessoal, que a gente queria deixar, um recado importante, porque a gente entende, pessoal, que a triagem de temperatura é extremamente importante para fazer uma frente em relação à disseminação desse novo coronavírus, e é importante sim que as pessoas tenham a sua temperatura ferida, é importante que você e eu entendamos que não vai haver nenhum tipo de risco de câncer, de lesão cerebral ou qualquer coisa parecida. E aproveitando, pessoal, eu quero dizer que a gente deve preferencialmente medir a temperatura no que nós chamamos de eixo do corpo, né? Então junto do tronco. Por isso que se mede na testa. Poderia se medir no tronco, mas as extremidades, como o punho, por exemplo, pessoal, pode ter uma diferença de temperatura importante. Essa diferença de temperatura, para quem não tem febre, é de apenas décimos, que não faria de fato grandes diferenças. Mas a temperatura entre a testa e o punho, que tem sido recomendado, pessoal, pode ser uma diferença de 1 grau, a tal ponto que a gente seja classificado como não febril, mesmo estando com febre. E de mais a mais, pessoal, pensa comigo. Se dá câncer ao apontar na minha testa, por que não dá câncer ao apontar no meu punho? A estrutura dermatológica, a pele é exatamente a mesma. Então é isso aí, gente. Vamos ficar espertos, não vamos disseminar qualquer notícia que chegue para nós através das redes sociais. Vamos dar uma checada. Esse é o papel também do canal Doutor Explicação, de deixar sempre uma boa informação aqui para você. É isso aí, pessoal. Esse foi o recado de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.